Boa madrugada pra você que também tem sono. Aqui quem falou que é E aqui é a Laura. Cicada 3301. Do Selbit. Saudades dos vídeos do Selbit. Né? A gente tem que ficar vendo a live. E aí na live a gente sabe que a gente tá perdendo um monte de coisa. Eu gosto do meu YouTube. Que eu sei que eu não tô vendo nada. Apesar de que eu gosto também das lives. E eu sei que Cicada 3301 é algo bem antigo. Porque eu fui procurar e eu vi que Eu não faço ideia já do que já seja. tem vídeo no YouTube bem antigo. E não esquece de se inscrever, que falta pouquinho pra 2 milhões, então se inscreve aqui rapidinho. Play. Em janeiro de 2012, na seção paranormal do Fórum 4chan, uma imagem foi postada anonimamente. Essa imagem dizia procurar indivíduos altamente inteligentes. E escondido dentro dessa imagem, uma porta se abria. Uma porta para uma organização responsável por enigmas extremamente complexos, pôsteres e códigos espalhados pelo mundo inteiro, referências a livros anciões e religiões obscuras. O que realmente aconteceu com as pessoas que foram recrutadas? Eu sou o Selbit e nessa série a gente vai investigar todos os detalhes, informações e enigmas da Cicada 3301, o maior mistério da internet. Muito bom, Olha a produção, velho. Olha isso. né? Olá, filho. estamos buscando indivíduos altamente inteligentes. Para encontrá-los, nós criamos um teste. Existe uma mensagem escondida dentro dessa imagem. Encontre-a e ela vai te guiar pela estrada para nos encontrar. Estamos ansiosos para conhecer os poucos que vão conseguir atravessar todo o caminho. Boa sorte, 3301. Essa foi a imagem que começou tudo. Essa imagem foi postada por um usuário anônimo no 4chan, que é um fórum bem popular onde as pessoas podem escolher ser anônimas ou não. E obviamente ela começou a chamar a atenção de várias pessoas curiosas sobre do que isso se tratava. A imagem fala sobre uma mensagem escondida dentro dela e ela é toda preta, então você pensaria em colocar ela no Photoshop e aumentar o brilho para ver se tem alguma coisa escondida na parte preta da imagem. E aumentando o brilho dela, você encontra um monte de quadradinhos espalhados pela imagem inteira. Isso vai ser importante, mas não agora. O que você precisa fazer mesmo é pegar essa imagem, salvar ela no seu computador e abrir ela como um arquivo de texto. Abrindo essa imagem com o bloco de notas, você encontra exatamente o que você encontraria abrindo qualquer outra imagem com um bloco de notas, que é um monte de bytes e caracteres. O que tem de diferente? Mas se você descer até o final desses caracteres, você encontra isso. Tiberius Cláudio César diz um código. A dica é super simples, ela se refere à cifra de César, que é uma criptografia antiga usada por Júlio César, que consiste em basicamente você pegar uma letra do alfabeto e pular ela um número aleatório de vezes. Como Tiberius Cláudio César foi o quarto imperador de Roma, então você tem que pular 4 letras do alfabeto. Só que não é tão simples assim, porque a cifra de César usa só o alfabeto, e aqui a gente tem números e caracteres especiais, tipo igual. Então como é que você aplica a cifra de César nisso? Basicamente você tem que abandonar o alfabeto e usar uma tabela ASCII, que é a tabela que categoriza todos os caracteres do computador em números. Então agora você pega esse código e volta 4 valores na tabela para cada letra e você encontra... Já tinha parado por aí. Um link. Nossa! Eu não tinha nem chegado aí, na real. Não nem parado por aí, não tinha nem chegado. Esse link leva para essa imagem, a imagem de um pato. Ops! Apenas pegadinhas por aqui. Parece que você realmente não consegue adivinhar como decifrar essa mensagem. A imagem parece indicar que você está indo pro lugar errado, mas não, é obviamente uma pegadinha. A dica dessa imagem são as palavras guess e out, que indicam um software chamado OutGuess, que é usado para esconder mensagens dentro de imagens. O jeito que o OutGuess funciona é que ele pega pixels específicos da imagem e ele altera a cor deles em um valor, só um valorzinho. Ele aumenta, é imperceptível ao olho nu, mas o programa consegue reconhecer aonde estão esses quadradinhos e quais são os quadradinhos e consegue converter a posição desses quadradinhos de volta para uma mensagem. Por exemplo, se você botar essa imagem do pato no Photoshop e estourar os níveis de cor dela, você vai ver que tem um monte de quadradinhos estranhos. E agora sim, lembra dos quadradinhos daquela primeira imagem? Aquilo também era OutGuess. Usando o OutGuess para converter esses quadradinhos para uma mensagem, você encontra a mesma mensagem. Depois dela aparece essa sequência enorme de números e letras e... O que é isso? Calma, isso é muito importante, mas a gente volta pra isso já já. Vamos voltar pro pato. Usando o OutGuess na imagem do pato, você encontra a próxima etapa do enigma. Aqui está um código de livro. Para encontrar o livro e mais informações, vá para esse link. E depois disso, uma sequência enorme de números. Boa sorte, 3301. Meu Deus. Só vai.
chave no tapete. Entrando no link, é um subreddit cheio de postagens que aparentemente não tem sentido nenhum, é só um monte de letra aleatória e todas feitas pela mesma pessoa, Cage Throttle Us. Dessas dezenas de posts, a única postagem que não foi feita por esse Cage Throttle Us foi por um cara chamado Imago Onib, e a imagem se chama Problemas? Mas além disso, aquele Cage Throttle Us também postou uma mensagem Bem-vindo. Obrigado. E essa imagem era um tapete de boas-vindas, daqueles que você coloca na frente da porta. E obviamente, essa imagem tinha um monte de quadradinho, então vamos ao Outgas nela. Usando o Outgas nesse tapete, você encontra uma mensagem que é uma das coisas mais importantes de todas do Cicada 3301. Daqui pra frente nós iremos assinar criptograficamente todas as mensagens com essa chave. Ela está disponível nos servidores do MIT, ID 7A35090F. A paciência é uma virtude. Boa sorte, 3301. E depois da mensagem, de novo, uma sequência enorme de números e letras completamente aleatórios. Igual ao que a gente tinha visto naquela primeira imagem. Tá, o que é isso? Isso é uma assinatura PGP. PGP é um sistema de criptografia que traduz literalmente pra privacidade muito boa. E como ele funciona, resumindo? Existem duas chaves diferentes. Uma chave é responsável por trancar e esconder uma mensagem que você quer, ou seja, criptografar ela. E a outra chave é usada pra destrancar e revelar a mensagem que você escondeu em primeiro lugar. Só que a chave que você usa pra esconder a mensagem, ela é pública. Todo mundo tem acesso a ela. Você mesmo, se você quiser esconder uma mensagem com a chave do Cicada, você pode. Só que a chave principal, a que destranca e revela a mensagem, essa é secreta e só a Cicada 3301 tem ela. Ela também pode ser usada pra assinar mensagens. E como é uma chave secreta e ninguém tem acesso a ela, é impossível de você copiar ou clonar ou fazer uma assinatura falsa. Então a Cicada 3301 pegou essas duas chaves e colocou elas nos servidores do MIT. Tá, mas o que isso significa pra gente que tá seguindo o caminho da Cicada? Isso significa que a gente pode pegar um programa de verificação de chaves, tipo esse Cleópatra do Windows, procurar pelo Cicada 3301 nos servidores do MIT. Obviamente, hoje em dia, um monte de gente tenta se passar pelo Cicada, então vai ter um monte de chaves fakes. Mas você tem que achar ali no meio aquele ID que eles passaram pra gente, 7A35090F. Achando esse ID e selecionando ele, você pode simplesmente copiar uma mensagem que a Cicada postou e colar no programa, e ele vai dizer se essa mensagem foi oficialmente assinada pela Cicada ou não. Essa é a etapa mais importante de todas pra resolver os enigmas. Porque senão você vai pro lado errado e já você tem certeza que tudo que você tá resolvendo vem diretamente da Cicada e não alguém se passando por eles pra enganar pessoas inocentes. Ou seja, a Cicada 3301, numa sacada genial, já deixaram a chave pra verificar que é eles logo no começo de todos os enigmas. Ou, melhor dizendo, eles deixaram a chave debaixo do tapete de entrada. Aí você deve estar pensando, ok, esse processo todo pode ser meio chato. Então, um usuário da internet fez um site chamado El Cicada, onde você pode simplesmente copiar e colar uma mensagem que você acha que era o Cicada 3301 e ele vai fazer todo esse processo de verificação automático pra você. Então tudo que você precisa fazer pra saber se é o Cicada mesmo ou não é dar Ctrl+C na mensagem e Ctrl+V nesse site. Não tem como ser mais fácil. Então não terminaram ainda isso? Agora não tem mais como errar. Ainda tá rolando o enigma? Cálice sagrado. Perfeito, a primeira coisa que eles deram pra gente foi uma maneira de ter certeza que a gente tá fazendo enigmas deles e não nenhum fake. Mas é só pra isso que a chave PGP vai adiantar. Isso aqui não serve pra resolver nenhum outro enigma. Agora, voltando pro enigma, lembra daquela postagem Problemas? Um maluco chamado Imago Onib? Essa imagem toda bizarra é um estereograma criado usando uma imagem do Rei Arthur. Essa imagem aí. Caso você não conheça, estereogramas são imagens que criam uma ilusão de ótica meio 3D. Aquelas imagens que você tem que ficar meio vesgo e achar uma perspectiva certa, e aí o seu cérebro vai ficar um pouco bugado e ele vai achar que tá vendo uma imagem 3D. Nesse caso, esse estereograma específico formava a imagem de um cálice. Usando aquele Outgas nessa imagem, você encontra uma mensagem. A chave sempre esteve bem na frente dos seus olhos. Essa não é a busca pelo Santo Graal. Pare de fazer as coisas mais difíceis do que elas são. Boa sorte. Vai. Mas aí você vai confiar. Nessa imagem vai, inteira, a verdadeira dica, na verdade, tá no nome do cara que postou essa imagem. Imago? Imago é o último estágio de um inseto na metamorfose. É basicamente o momento em que um inseto se torna adulto. Por exemplo, essa é uma cigarra, ou melhor, em inglês, cicada, entrando no estágio Imago. Mas isso, na verdade, é mais uma piada espertinha do Cicada, porque a dica de verdade é que Imago Golden é Freeza. imagem em latim. On é no e nib
é ponta. Ou seja, imago no Nib pode ser traduzido para imagem na ponta. Provavelmente se referindo à imagem na ponta superior do Reddit. Essa imagem, que é a primeira coisa que você vê quando... Esses riscos e pontos são numerais maias. Pegando uma tabelinha de números maias e convertendo para os nossos números, eles são 10, 2, 14, 7, 19, 6, 18, Lost. 12, 7, não 8, quer me dizer mais 17, nada. 0 e 19. Mas esses números sozinhos não significam nada. Até você comparar esses números com o título do Reddit que a gente tá. A2E7J6I C78H0J e o código continua. Ou seja, se você alinhar esses dois, claramente, as letras de cima representam os números de baixo. O A representa 10, E é 14, J é 19, I é 18, C é 12, H é 17 e J é 19. Usando isso como base, você consegue traduzir o título inteiro para uma sequência de 19 números. E essa sequência de números provavelmente é a chave que o Imago estava mencionando. E é basicamente assim que ela funciona. Primeiro você vai pegar todas essas postagens sem sentido e vai colocar todas elas num bloco de texto, onde cada post é uma linha. Agora a gente pega os nossos números e usa como base de cifra de César. A primeira letra, você volta 10 letras do alfabeto. Nossa, a segunda letra, você trabalheira. volta 2 letras no alfabeto. Na terceira letra, você volta 14 letras no alfabeto. E você vai traduzindo o resto do código inteiro assim, até você ter um texto inteiro. O texto é uma parte de uma história do rei Arthur, chamada A Dama da Fonte. A Dama da Fonte é um trecho de um livro chamado Mabinogion. Que edição, hein, velho? O Mabinogion é uma Nice. coletânea de histórias celtas muito antigas e ele contém histórias que foram escritas até 600 anos atrás. E A Dama da Fonte é a história de um cavaleiro que perde o amor da vida dele por dedicar muito tempo a sair em suas aventuras. E Mabinogion, aliás, é um anagrama de Imago on Nib. A verdadeira dica era essa o tempo todo. Isso explica, obviamente, todas as dicas sobre Rei Arthur até agora. Ai. Ah, e aí? E aí? Ok, agora a gente tem um texto enorme dividido por linhas e a gente tinha um código de livro. Lembra? Na imagem do pato? Aquela lista de 1, 2.20, 2, 2.3, 3, 2.5. Isso é um código de livro e ele é bem simples de fazer, na verdade. O primeiro número representa a linha do texto e o segundo número representa a letra dessa linha. Ou seja, 1, 20 é a primeira linha, a 20ª letra. Decifrando o código inteiro, você encontra a frase "nos ligue no número de telefone 214-390-9608. Ok? Ligando pra esse número de telefone, alguém atendia e uma gravação era tocada. Tem um número pra isso. Oi. Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final .jpeg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Como você vai achar os Meu outros dois Deus. números primos, velho? Voltando para aquela imagem original, a gente tem 3301, já hora é um de texto. achar os outros 2 números escondidos. Ironicamente, eles na real não estão escondidos de maneira nenhuma. O tamanho da imagem era a resolução 509 por 503. E esses 2 números são primos. números primos. Ou seja, o próprio tamanho da imagem era os números primos que a gente estava procurando. 509 vezes 503 vezes achar? 3301. Não. Você encontra 845.145.127. .com. Talvez você não tenha percebido, mas esse número já apareceu antes aqui. Quando a gente foi verificar a assinatura do Cicada, esse número tava no nome deles. Entrando em 845.145.127.com, pela primeira vez a gente tem oficialmente a logo da Cicada 3301. E embaixo disso tinha uma contagem regressiva. Mais uma vez, a logo do Cicada não era só a logo do Cicada. Se você usasse Photoshop, você veria um monte de quadradinho, ou seja, Outgas. Usando Outgas, a mensagem era: você fez bem em chegar até aqui. Paciência é uma virtude. Volte às 17 horas do dia 9 de janeiro. 3301. E obviamente, verificando se essa mensagem é oficial do Cicada, é oficial, são eles, tá tudo certo. No fim da contagem regressiva, o site foi atualizado com isso: um monte de coordenadas. E agora que a história começa a ficar um pouco mais interessante. Essas 14 coordenadas mais perto de estão você. espalhadas pelo mundo inteiro. Como Mais assim? precisamente nos Estados Unidos, na Austrália, na França, na Coreia do Sul e na Polônia. Verificando esses lugares no Google Maps, não parecia ter nada de especial, então as pessoas perceberam que elas teriam que ir pessoalmente nessas coordenadas para ver se elas encontravam alguma coisa. E elas encontraram. Em todas essas coordenadas foram encontrados posters com
com a logo da Cicada 3301 e Outro um código nível. QR embaixo. Escaneando esses códigos com o seu celular, Como você assim? podia encontrar 2 mensagens diferentes dependendo do pôster que você escaneou. E no final dessas 2 mensagens Como assim, tinha a mano? mesma Outro coisa. nível. Vocês compartilharam demais até agora. Nós queremos os melhores e não os seguidores. Os primeiros a chegarem aqui receberão o Que prêmio. massa! Boa sorte. Caramba! A partir daqui as coisas começam a ficar bem interessantes, então eu vou deixar para a próxima parte, onde a gente vai ter que finalmente entrar na famosa Deep Web e eu vou ter que decifrar alguns enigmas eu mesmo. Espero ver você lá, muito obrigado por ter assistido. Valeu. Raiva quando acaba Roteiro, assim. apresentação e direção Selbit, edição Felipe Faria. Eu vi o tweet do Faria todo animado, porque, cara, Ficou muito que bom. trabalho! Vocês citaram fonte, mano. Né? Olha que coisa absurda, eles colocaram a fonte no final, velho. Trabalho de faculdade. Caramba! E dá raiva quando esses vídeos acabam. É um vídeo longo que você, tipo, não vê Não passando. quer que acabe você não também, quer né? que acaba, você Caramba! o próximo. E interessante isso aí, né? Brota do nada, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar de Cicada e pelo Né, visto muita também. gente já sabia Já que conhece. existia. Achei Caramba. muito outro nível ter que ir no lugar pra pegar Ao um mesmo QR tempo que é Code. ruim, né? Porque limita assim absurdo. Mas só que é o melhor dos melhores. Ah, mas por que o melhor dos melhores não pode morar em um outro lugar? Vai ter que Se pegar um vira. avião pra ir lá? Sim, Então é isso aí. força de vontade. Ah, não é forjoso. Você gostou do React Life Fab no canal. Uma boa noite pra você. E até a próxima. Tchau.